A paz de Jesus, salve Maria, que alegria poder estar com você, rezando esse itinerário quaresmal. Estamos utilizando este lindo livro, A Luta de Cada Dia, do Márcio Mendes, da Canção Nova. Estamos meditando e hoje o nosso tema é a oração pessoal. Vamos meditar um ponto muito importante, que eu sempre gosto muito de falar, de que a importância de darmos tempo para Deus, de rezarmos com Ele. Então, o livro já vai trazer essa proposta e a gente vai mergulhar. Mesmo que você não tenha o livro, você vai fazendo aí as suas anotações, aquilo que você acha pertinente. Em alguns momentos eu coloco algumas frases que são importantes. No final eu coloco a oração, coloco o propósito do dia, para te ajudar a meditar. E você que tem o livro, depois você pode ler o capítulo na íntegra, vale muito a pena. Então vamos iniciar? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que ao meditar sobre esse tema de oração pessoal, o Espírito Santo já venha despertar em nós esse desejo de ir ao encontro de Jesus e ter uma vida de oração, e de buscar ter essa intimidade, de buscar ter esse momento com Jesus. Não importa se é pouco, se é muito tempo, mas ter esse tempo com Jesus, de falar com Ele, de ouvi-lo, ou simplesmente de contemplá-lo, seja diante do sacrário, seja diante da cruz, mas ter esse momento a sós com Ele, que o Espírito Santo nos desperte. Amém. A leitura-chave já desse tema é 1 Tessalonicenses 5, versículo 7. Orai sem cessar. A oração pessoal é o coração da vida espiritual. Trata-se de um diálogo íntimo e contínuo com o Senhor. Ao fazer o nosso coração entrar na luz do Espírito Santo e abrir a nossa vontade para ser totalmente envolvida e abrasada pelo amor de Deus, a oração é o meio mais poderoso para acabar com a confusão gerada pelos nossos erros e pela falta de conhecimento, que não nos permite ver a vida com clareza. Ter uma vida de oração é um processo contínuo. É um processo. Como é que se faz? Eu preciso dar o primeiro passo. Eu preciso ir ao encontro. Mas como é que eu faço na prática a oração pessoal? Você pode utilizar aqueles livrinhos de oração. Você pode começar com esse livrinho para te ajudar e depois você deixa espontaneamente. Ou simplesmente você fica ali em silêncio. Medita um versículo da Bíblia, medita numa frase de um santo. Você precisa ali se colocar. E o Espírito Santo vai te movendo como iniciar, e você vai ver que com a prática isso vai ficar muito natural. Até tem alguns santos que até ensinam passo a passo, né? Santo Inácio de Loyola ensina esse passo a passo da oração pessoal. Mas é preciso a gente começar. Às vezes a gente quer colocar muitas regrinhas e você vê que é muito simples. É você abrir o seu coração. E aqui no livro continua. Entre as várias orações que se pode fazer, permita-me recomendar especialmente uma, a oração interior, a oração do coração que pousa seus olhos sobre a vida de Jesus e contempla apaixonadamente seus sofrimentos, crucificação, morte e ressurreição, tornando esses mistérios vivos a todo momento, recordando-os e neles mergulhando a todo instante. Por isso que eu falei que você pode ficar diante da cruz, porque a nossa oração pessoal, ela não só se dá na igreja. Se você tem a oportunidade de ir na igreja todos os dias, ótimo. Mas caso você não possa, você pode fazer na sua casa, contemplando uma imagem, contemplando um crucifixo, um quadro, enfim. Não é que você está adorando, mas aquela imagem ela vai te ajudar a rezar. Ou mesmo que você não tenha imagem, não tenha crucifixo, você pode simplesmente fechar os seus olhos e orar a Deus e conversar com Ele. Orar é conversar. E vamos continuar aqui no livro. As coisas mais preciosas que Deus quer que saibamos, só a poderemos aprender convivendo intimamente com Jesus, tal como se dá com as criancinhas, que de tanto ouvirem suas mães começam a imitá-las,
tentam balbuciar uma ou outra palavra e as copiam o melhor que podem, até que aprendem a falar a mesma língua que elas. Assim também acontecerá conosco se nos unirmos a Jesus, tendo sempre em mente as suas palavras, as coisas que ele fez, os sentimentos que povoaram o seu coração e os mesmos objetivos. Então, eu preciso me colocar em oração. Digo mais uma vez, esses livrinhos de oração ajudam muito, muito. Continuando aqui no livro. Quanto tempo dedicar a esse momento de oração pessoal? Isso aí é bem importante. As pessoas sempre ficam na dúvida em relação ao tempo. Então, vamos ver o que o Márcio escreve aqui. 1 hora de oração pessoal por dia é um tempo excelente. Ainda mais se for feita antes do jantar ou de manhã, se possível. Antes de nos enchermos de preocupações ou nos tornemos pesados pelo sono depois de comer à noite. No início, muitos gostam de prolongar esse tempo, mas depois desanimam, porque se veem afetados em suas outras ocupações. Mais vale essa 1 hora feita com fidelidade do que muitas horas permeadas de inconstâncias. Se você começar a perseverar nessa oração, sempre se pondo na presença de Deus, sem nunca negligenciar esse tempo com o Senhor, em pouco tempo você verá os seus resultados. Percebe que ele fala em 1 hora. Normalmente a gente ouve, 15 minutos, 30 minutos, o Márcio já foi certeiro, 1 hora. Agora você pode ter se assustado. Eu digo para você que quando a gente se coloca na presença de Deus, a gente não se preocupa com a hora. Pode ser que seja 1 hora, pode ser que seja menos, pode ser que seja mais. Eu preciso me colocar e tentar esquecer de todo o resto. Eu tenho que me colocar ali na presença de Deus para rezar ou para meditar. Eu tenho que esquecer da hora. Não deixar o celular perto. Tentar ficar num lugar tranquilo, sem barulho, justamente para que as preocupações não me roubem. E não roube o tempo que é de Deus. Eu lembro que quando eu comecei a rezar novena, porque eu não tinha esse costume, eu fazia ali 15 minutos. Às vezes até menos, porque tem novena que é uma oração curtinha. Então eu fazia bem rapidinho. E depois eu fui incrementando. Eu queria rezar 1/3 junto com a novena. Eu queria rezar uma ladainha. E daí eu comecei a fazer orações espontâneas. E quando eu, sem perceber, eu estava rezando uns 40 minutos só uma novena. Uma novena que antes era uns 15 minutos, 10 minutos. Aumentou naturalmente. Não foi porque tem que ser 40 minutos. Não, aumentou naturalmente. E depois aumentou mais ainda. Eu comecei a fazer orações até 1 hora. Agora, isso é uma prática. Não é uma via de regra. Tem que ser 1 hora, tem que ser meia hora. Você precisa começar e aos poucos você também ir aumentando. Porque você também não pode se contentar assim, eu vou rezar 5 minutos, tá bom. Igual uma vez eu vi um missionário falando, 5 minutos e tá bom. Não. Quando eu ouvi, falei assim, não, mas é muito pouco. Porque quando eu comecei a vivenciar na prática, eu vi que era pouco. E foi aumentando sem eu perceber. Quando eu olhava para o relógio, já tinha passado muito tempo. Então, primeira coisa, se comprometa e seja fiel naquele tempo que você pode. E você vai ver que vai aumentando gradativamente. Se você pode se dedicar 1 hora, ótimo. Mas se você só pode se dedicar menos, seja fiel. Deixa eu concluir aqui com aquilo que a sugestão que ele vai dar. Crie o costume de sempre rezar o Pai Nosso, a Ave Maria e o Credo, mas reze com calma e com a máxima atenção a cada uma de suas palavras. Reze de todo o seu coração, tomando como pessoal cada pedido e cada louvor a Deus. Não caia na tentação de rezar às pressas, com a ideia equivocada de fazer muitas orações. Repito, mais vale um Pai Nosso rezado com amor e devoção do que muitos rezados com pressa sem nenhuma atenção. Então, é preciso se concentrar na oração. E as perguntas para nos ajudar é a seguinte: como é minha vida de oração atual? Então, pare, pense, escreve no seu caderno de oração como você tem feito a sua vida de oração, como ela está acontecendo hoje. Nós estamos num tempo forte da quaresma, mas normalmente como é a sua vida de oração? E aí você escreve.
Segunda pergunta: sinto que estou realmente me comunicando com Deus? Quais são os maiores obstáculos que enfrento em minha oração pessoal? Como posso tornar a oração uma parte mais integral do meu dia a dia? Eu sei que às vezes para quem trabalha fora, esse é um grande desafio, né? Ter uma vida de oração constante. E quando eu trabalhava, o que eu tentava fazer era, eu ia para o trabalho rezando o terço, voltava rezando o terço. Na hora do meu intervalo de almoço, eu almoçava, depois eu ia ler um livro. E chegou um tempo que eu perdi o hábito de ler o livro. O do terço não, mas o de ler o livro eu acabei perdendo o hábito. E eu vi a diferença que fez. Porque eu fui caindo num ativismo muito grande. Porque aquele pouquinho de tempo que eu tinha de estar meditando com o livro, um dia me fez falta. Pode ser pouquinho, mas me fez falta. O que eu quero dizer é que a gente precisa começar com aquilo que a gente pode. Aquilo que eu posso, eu preciso me dedicar. E antes de dormir, sempre fazer a oração. Ou quando acordar. O melhor seria, como Santo Inácio sugere, é você fazer a oração da manhã e a oração da noite, que são importantes. A oração da manhã para você consagrar o dia e a oração da noite para você agradecer. O desafio de hoje vai dizer assim: dedique ao menos 30 minutos ininterruptos à oração pessoal. Experimente diferentes formas de oração: meditação, contemplação, leitura orante da Bíblia, e observe com qual você identifica mais. Aqui vale a pena uma explicação breve. Cada um tem um jeito específico de orar. Tem gente que gosta de silêncio total, só consegue rezar com silêncio absoluto. Tem gente que já gosta de música. Eu sou movida à música. Eu gosto de ter música. Eu gosto de ter uma música de fundo. Eu gosto de rezar com música. Eu gosto de meditar na letra da música. Eu gosto de música. Então, para mim, isso funciona. Então, você precisa encontrar um meio que funcione para você. Aquilo que você fique mais sensível à oração. Aquilo que você consegue ir a fundo na oração. Se é com música, se é sem música. Você consegue rezar no meio de uma agitação, no meio de barulho? Porque, às vezes, se você for esperar ter silêncio para rezar, dependendo de como é na sua casa, ou no seu bairro, na sua vizinhança, se você esperar silêncio, você nunca vai rezar. Principalmente quando você tem criança pequena em casa. Eu lembro que, quando eu comecei a rezar a novena, meus filhos eram bem pequenos. Não dava para eu esperar eles dormirem para eu rezar. Eu tinha esse pensamento, até que um dia o Espírito Santo falou assim: você não pode esperar, porque toda vez que você espera, você já está cansado e dorme. E daí eu comecei a ir me acostumando e me treinando a rezar mesmo com eles brincando e me chamando no ritmo da vida. Então eu paro para rezar e muitas das vezes eu parava, até que chegou um ponto que eles já sabiam e eles não vinham mais me perturbar, me perguntar alguma coisa, eles esperavam eu terminar para vir. Então, até eles que são crianças, eles perceberam que naquele momento eu estava rezando e precisava ficar um tempinho quietinha e sozinha. Então, você precisa achar uma forma de você rezar. Se mesmo em meio a barulho, você precisa também se colocar em oração. Se você pode fazer esse silêncio, ótimo, mas se não, você precisa se colocar em oração. Então, o que funciona para você? Você prefere contemplar, como eu falava, né, de ficar olhando para uma imagem, para um crucifixo? Você prefere orar com a palavra, naquela dinâmica de você ir meditando versículo por versículo? Você prefere pegar um livro de orações? Tem tantos livros maravilhosos de oração que você pode utilizar. Você prefere fazer o seu momento de oração pessoal com o terço? Conforme você vai rezando o terço, você vai ali conversando com Deus. Você já vai intercedendo, você já vai entregando. Então, encontre uma maneira e faça essa experiência de 30 minutos. Esse é o desafio do dia, amém? Vamos para a nossa oração final e depois eu quero dar aqui algumas dicas que o livro deixa. Oremos.
Pai Celestial, ensina-me a orar com o coração, que eu possa encontrar em Ti o amigo mais íntimo e o conselheiro mais sábio. Abre meus ouvidos para ouvir a Tua voz, minha mente para entender Tua vontade e meu coração para receber Teu amor. Que minha vida se torne uma oração contínua a Ti. Amém. E a frase de hoje é de São João Crisóstomo. A oração é a respiração da alma. Linda frase, né? A oração é a respiração da alma. Ela é que alimenta a nossa alma. Então a gente não pode deixar de orar. E a dica aqui que o Márcio deixa, dicas para crescer em sua oração pessoal. Primeira dica: crie um espaço dedicado à espiritualidade. Designe um local em sua casa para oração. Prepare com sinais sagrados, crucifixo, vela, ícones que inspirem sua devoção. Segunda dica: estabeleça uma rotina. Escolha um horário fixo para orar diariamente. Comece com períodos curtos e aumente gradualmente. Terceira dica: diversifique suas formas de oração. Recite orações tradicionais ou espontâneas. Medite sobre passagens da Escritura ou verdades espirituais. Simplesmente esteja na presença de Deus. Faça leitura orante, leia, medite, ore e contemple a palavra de Deus. Quarta dica: use auxílios à oração. Mantenha um diário de oração. Use o rosário ou outras formas de oração repetitiva como o terço bizantino. 5. Invoque sempre em tudo a presença de Deus. Faça orações jaculatórias ao longo do dia. Transforme atividades cotidianas em momentos de oração. E aqui ele sugere ainda ter um cantinho de oração em sua casa. Ali uma mesinha, uma escrivaninha, não sei, mas ter um cantinho de oração para que você possa ali parar naquele lugar, né? Se você puder ter um oratório, mas se não você pode fazer um improvisado mesmo, mas ter ali o seu cantinho de oração e ali ter o seu caderno, porque vai ajudar muito a você a fazer as anotações, amém? Se você ainda ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários e vamos seguir firmes na nossa vida de oração e que em tudo peça sempre a ajuda do Espírito Santo, para que o Espírito Santo te motive, para que ele te encoraje e venha tirar todos os bloqueios para que você tenha uma vida de oração contínua e progressiva, amém? Que Deus te abençoe. Amanhã nos encontramos para o nosso 6º dia e que você fique firme no propósito da sua busca e da sua oração pessoal, amém? Fique com Jesus.